Olá pessoal, estamos hoje com mais um vídeo do Espanha 360. Eu sou Ravana e vou ensinar para vocês hoje como atualizar o seu currículo no LinkedIn de forma que fique bem feito no sentido de que os recrutadores te encontrem. Eu não vou te ensinar como editar o LinkedIn, eu vou te dar dicas do que funciona e do que não funciona dentro do LinkedIn para você que está buscando vagas de emprego tanto no Brasil quanto no exterior. Então, eu vou colocar aqui o meu perfil, ok? Então, para vocês aí que tá buscando emprego no exterior, já tem um LinkedIn, o LinkedIn é um dos sites de emprego em que as empresas e recrutadores mais buscam profissionais qualificados. Então, se você tem uma universidade, ou se você tem um curso técnico, ou se você é da área de TI, principalmente, vai encontrar muitas vagas aqui. Então, o que eu recomendo? Se você já mora no exterior, melhor ainda, porque você vai ter um endereço no exterior e vai ser mais fácil de achar. Então, quando você entra no LinkedIn, você vai lá no perfil e eu vou explicar para vocês, primeira coisa, o título do seu LinkedIn. Então, você tem o nome, mas aí você tem aqui abaixo do nome o título. Então, quando você clica aqui em editar, você pode editar esse título. Por que esse título é importante? Porque o que você coloca nesse título é o que muitos recrutadores vão utilizar aí para te encontrar. Então, seja objetivo naquilo que você quer, naquilo que você busca de emprego. Por exemplo, eu trabalho com banco de dados. Então, eu coloco aqui DBA-SQL, DBA-MySQL e analista funcional. São os cargos que eu geralmente trabalho. Então, se você é, tipo, trabalha aí como desenvolvedor back-end, desenvolvedor front-end, desenvolvedor full stack, coloque aqui também as tecnologias que você trabalha. Por exemplo, supondo que a principal linguagem que você trabalha seja PHP, coloca aqui PHP. Coloca aqui o nome desenvolvedor. Coloca aqui, por exemplo, Laravel, que são ferramentas. Então, as principais tecnologias e ferramentas e nomes de cargos que você quer trabalhar, você coloca aqui. Por exemplo, Tech Lead, Tech Lead, que seria líder técnico. Então, se você busca nem sei se está correto. Se você busca um emprego que precisa falar inglês, coloca o título em inglês, tá? Escreva em inglês. Se você está buscando o emprego em um país que fala espanhol, coloca o título em espanhol. Isso caso você queira fazer um só currículo. Só que caso você queira fazer mais de um currículo, você pode vir aqui, ó, e acrescentar idiomas. Então, eu tenho o meu currículo principal em espanhol, tenho ele em inglês e tenho ele em português. Então, eu já faço nos três idiomas e coloco aqui vários títulos daquilo que eu quero trabalhar, daquilo que eu tenho experiência. Calma aí, deixa eu voltar aqui. E aqui eu guardo. Ok. Então, e a primeira dica é essa: o título. Separe o título por essa barrinha aqui, ó. E tudo que você colocar aqui, quando um recrutador estiver buscando, ou uma empresa estiver buscando por aquele nome específico, eles vão te encontrar porque está aqui no título a função que você quer trabalhar. Por exemplo, se você é engenheiro civil, entre outros nomes, aqui você vai colocar os cargos, tá? Que você quer trabalhar, o que você tem, aqueles que você tem mais experiência e também as ferramentas. Outra coisa, acerca de. Aqui você vai fazer um breve resumo do seu currículo. O acerca de, ele serve como se fosse uma carta de apresentação. Então, você vai resumir a sua experiência. Por exemplo, aqui, esse aqui no caso está em espanhol, mas quando você edita, você pode adicionar outros idiomas e colocar em inglês e português. No caso, se o seu está em português, você pode colocar em espanhol e inglês. O meu está principalmente em espanhol, porque como eu estou na Espanha,
Então, o meu primeiro está em espanhol, ok? E aqui você vai colocar uma pequena carta de apresentação. E qual é a dica que eu dou para quem trabalha na área de TI, ou até mesmo em outras áreas? Coloque aqui as ferramentas com qual você já trabalhou, porque para a área de TI eles buscam pelas ferramentas. Por exemplo, eu já trabalhei com banco de dados MySQL, SQL Server, e claro, estou falando como eles falam em espanhol, tá? MySQL, SQL Server, PostgreSQL e NoSQL. Então, por exemplo, como existem muitos bancos de dados, eu não coloco só que eu sou DBA, eu coloco qual as ferramentas que eu já trabalhei, que eu tenho experiência. E aí eu coloco que é analista funcional. Então, eu repito aqui um pouco das funções que eu coloquei aqui, mas também já começo a falar das ferramentas que eu trabalhei. E aí eu coloco que eu posso iniciar novos desafios, coloco, tenho mais de 10 anos de experiência com esta ferramenta e outros anos mais com SQL Server, PostgreSQL, MariaDB. Então, aqui eu já pode observar, ó, e aqui eu começo. Tenho conhecimentos acadêmicos. O que seria conhecimentos acadêmicos? Eu estudei, eu não tenho experiência. E aí eu coloco aqui Oracle, MongoDB e outros. Isso para minha área que é DBA, que é administradora de banco de dados. Mas se você é de programação, você vai colocar aqui, primeiro, trabalho com, depois, tenho experiência em, e você começa a colocar as experiências que você tem. Por exemplo, é, se você é full stack, aí você coloca HTML, você coloca Vue, você coloca React, você coloca PHP, você coloca Python. Você vai colocar o nome das ferramentas e vai separando por vírgula. Porque quanto mais você vai colocando o nome das ferramentas com o qual você trabalhou no texto, mais fácil do seu currículo ser encontrado. Então, não basta você falar, desenvolvi um sistema de. Não, isso aí não vai fazer com que seu currículo seja encontrado pelos recrutadores, ok? E se você quer ser encontrado por uma empresa americana, que o seu currículo principal seja em inglês, caso você tenha um bom inglês. O nível de inglês que eles buscam é a partir do B2, ok? Se você tem um bom espanhol e está buscando emprego em países que falam espanhol, faça o seu currículo principal em espanhol. Essa é a dica que eu dou para vocês. Então, depois que eu falo aí dos meus conhecimentos acadêmicos, eu também falo sobre outras experiências que eu tenho. Por exemplo, como eu inicio falando que de ferramentas de banco de dados, que é o que eu quero trabalhar, eu também falo de outras experiências que eu tenho que tem a ver com a área de TI. É importante que seu currículo seja focado na área em que você quer atuar, não mistura. Por exemplo, eu quero trabalhar com TI, mas já fui segurança, já fui vendedora de loja. Não mistura isso no seu currículo, porque fica parecendo que você não tem uma área definida no qual você quer atuar. Porém, aqui você já pode acrescentar outras coisas. Também tenho experiência em analista de dados, analista sistemas, analista funcional, desenho web, finanças, qualidade, faturação, produção. Aqui eu vou detalhar outras funções que eu tive experiência. Por que, que essas experiências são importantes? Pelo menos para a minha área. Porque existem conhecimentos técnicos específicos que é interessante para que você desenvolva um sistema, por exemplo. Se a empresa quer desenvolver um sistema para lojas, para vendas, se você coloca aqui que já trabalhou com vendas, ou com faturamento, ou com qualidade de finanças, isso ajuda na questão de entendimento para desenvolvimento de sistema. Estou falando especificamente se você trabalha aí na área de TI. Mas o LinkedIn não serve só para a área de TI. Vários cursos técnicos, por exemplo, se você vai, vamos colocar um engenheiro elétrico, um técnico em eletricidade.
Se você detalha com que tipo de ferramentas você já trabalhou, ou que tipo de serviço você fez. Porque, por exemplo, existe uma diferença entre você ser eletricista e trabalhar com eletricista nas casas. Existe uma diferença entre você trabalhar com manutenção, como existe diferença em você trabalhar em obras. Então é bom você especificar aí, ó. Já fiz rede elétrica de edifícios, de casas, fiz, por exemplo, fiz instalação desde zero, ou trabalhei com a manutenção, trabalhei com a troca de fios de uma casa em reforma. Então, esse tipo de coisa que você tem que detalhar no seu currículo, tá? E aqui tem que ser um breve resumo, é uma carta de apresentação. Nesse mesmo texto de ACRCD, eu coloquei alguns cursos de formação que eu fiz. Só que alguns desses cursos, por exemplo, eu fiz no mestrado. Como eram ferramentas importantes e que estão buscando muito na atualidade, eu coloquei aqui, por exemplo, eu estudei tantas horas de Tableau e Camine, de Elastic, Map, Kibana e tudo mais. Porque quando eu listo as ferramentas que eu estudei, mesmo que seja na universidade, ou as linguagens de programação, ou se você estudou aí na universidade. Vou dar um exemplo. Você fez um curso técnico de trabalho em alimentação. Aí ali você aprendeu a produzir conservas, a parte de qualidade e higiene de uma fábrica de conservas. Ali você aprendeu a produzir comidas congeladas. Tudo a nível de indústria, você pode colocar informação extra-acadêmico. Porque quando você coloca somente o curso superior, eles não sabem o que você aprendeu. Vamos lá. Por exemplo, aqui, ó. Mestrado em engenharia de informática. Mas tá, o que você aprendeu no mestrado? Eles não sabem, as empresas não sabem. Então, eu coloco aqui, ó, tipo formação extraacadêmica. Eu coloco exatamente o que eu aprendi, aonde eu aprendi e quantas horas de ensino eu tive com respeito àquelas ferramentas. Eu coloco aqui o que eu aprendi, aonde eu aprendi e quantas horas, ok? Então, essa formação e você detalhar as ferramentas ou o processo que você estudou, que você tem experiência, é muito interessante para o currículo. E aqui eu finalizo com informação sobre nacionalidade, idioma. Então, aqui eu coloco que espanhol eu tenho nível B2, inglês eu tenho técnico, e aqui eu deixo bem claro que eu não falo inglês. Carnet de conduzir, aqui eu falo o idioma nativo, e aqui se eu estou disponível ou não para mudar de cidade ou não, tá bom? Ou mudar de país, se for o caso você esteja procurando um emprego aí fora do Brasil antes de ir. Aqui, no caso, eu acrescentei a residência, o tipo de residência que eu tenho. No caso, eu sou autônoma e aceito contrato mercantil. Então, já especifiquei aqui para que evitem que pessoas me busquem, por exemplo, para trabalho de carteira assinada, que no momento eu não tenho esse permisso. Mas se você tiver a permissão de algum país eh, no qual te permita trabalhar por conta renda, por exemplo, para a Espanha ou de carteira assinada em outro país, você especifica qual o visto que você tem aqui. Ah, aqui também, ó, eu especifico que eu tenho preferência por trabalho 100% remoto. Isso é para pessoas da área de TI ou de marketing ou de trabalhos que sejam feitos por computador que possam trabalhar 100% remoto. Então, se você está aí no Brasil, quer trabalhar para uma empresa da União Europeia, seja Alemanha, seja Espanha, seja Estados Unidos, você fala bem o inglês, especifique aqui. Tipo, se você fala bem inglês, eu te aconselho o seu currículo principal ser em inglês, tá? Especifique aqui que você quer trabalhar 100% remoto. Mas aí você explica aqui que o seu contrato seria B2B, porque você abre um MEI aí no Brasil e você pode emitir nota fiscal, fatura para a empresa aqui na União Europeia ou nos Estados Unidos. Ou, se é Estados Unidos, eles conseguem te contratar de outras formas, tá bom? Então, seguindo aqui nessa questão do ACKD, seria uma carta de apresentação. Eu acrescentei
especificando cada ferramenta que eu aprendi, ok? E depois especifiquei aqui os idiomas. Apesar de que no LinkedIn tem sim a parte de idiomas, mas eu percebi que mesmo tendo a parte de idiomas, às vezes eles não olham direito e ficam buscando, me buscando para vagas em que eu não falo aquele idioma. Aqui tem principais aptitudes, e aqui você pode acrescentar, na verdade, eu acho que ele já acrescenta, né? Você pode buscar aqui e adicionar. Então, aqui ele coloca as principais qualidades, qualificações que você tem. Na parte aqui de serviços, então, mostrar. Opa, deixa eu ver. Voltando, desculpa. Vamos subindo aqui. Então, aqui, na parte de serviços, ele fez um apanhado. Se eu clico aqui em editar, e aqui você tem como adicionar mais coisas. E aí eu coloquei aqui, ó, cerca de serviços. Isso no caso quando você quer ser um prestador de serviços, tá? Isso aí não é quando você quer ser um funcionário. Então, se você é um MEI e você quer ser um prestador de serviço, você quer trabalhar para outras empresas ou prestar serviços para outros clientes, você vai colocar aqui, ó, freelance remoto ou autônomo remoto, remoto 100% remoto, e aí você coloca o que você faz e qual localidade você vai fazer esse trabalho. Por exemplo, você mora em São Paulo, você vai colocar aqui São Paulo, porque no caso aqui é o endereço onde eu vivo, e trabalhar 100% remoto. Aqui você pode colocar valor, eu não coloco valor tarifa por hora, tá? Porque eu acho legal ter a oportunidade de conversar primeiro com o cliente ou com a empresa para definir valores, ou até mesmo escutar a proposta dele para ver se me interessa ou não. E então eu coloco consultar preços. Então, essa parte aqui de editar serviços é bem legal por causa disso. Você vai listar, você vai adicionar aqui os serviços que você faz. Você clica aqui em adicionar serviço e você vai digitar o serviço que você faz. Mais uma vez, se você busca trabalhos fora do Brasil e você sabe bem o inglês, escreva em inglês, ok? Como eu busco trabalhos na Espanha, eu escrevo em espanhol. Permitir que outros membros do LinkedIn que não está no contato enviem mensagem grátis. Eu também coloco, ativo isso aqui, porque se você deixa que só seus amigos te enviem mensagem, aí recrutadores e empresas que não são seus amigos não vai conseguir te enviar mensagem. Vamos descer um pouco mais aqui, eu vou dar outras dicas para vocês. Aqui são postagens. Evitem postar coisas sobre qualquer assunto que não tenha a ver com coisas profissionais. É o que eu recomendo para você. O LinkedIn, ele é 100% uma rede social 100% profissional. E se você postar muita coisa que não tem nada a ver com trabalho, com empresas, com ferramentas, com tecnologias ou coisas desse tipo, pode complicar. Então vamos na parte de experiência. O que eu faço? Em cada experiência eu faço a mesma coisa que eu fiz lá no título. Eu coloco aqui as funções que eu trabalhei naquela empresa, que eu atuei. E aqui no detalhe, observe. Eu trabalhei com DBA. Em que eu trabalhei com DBA? Instalação, configuração, gestão de banco de dados. E aí que eu vou começar a citar as ferramentas com as quais eu trabalhei, ok? SQL Serve, MySQL, MariaDB, PostgreSQL, e aí eu coloco aqui as atividades que eu atuei com essas ferramentas, que é análises, garantia de rendimento, segurança, restauração, backup, rendimento outra vez, migração de dados, segurança de dados. Aí outra função que eu trabalhei foi auditoria. E aí eu coloco aqui, eu fiz análise de quê? De que eu fiz análise e com que eu trabalhei? Eu fiz análises, trabalhei com rendimento da ferramenta SQL Serve e aqui eu coloco o que eu trabalhei dentro dessa auditoria. E aqui outra coisa que eu coloquei, ó, experiência em gestão e instalação de servidores VPS. E aí eu deixo bem claro aqui o nome completo também, além da abreviação.
E eu instalei o quê? Aí eu coloco Linux. Quais versões do Linux eu trabalhei? Ubuntu, CentOS, trabalhei com outras ferramentas, CPN. Então, você listar as ferramentas com a qual você trabalhou na questão de o que que você fez, foi instalação, foi desenvolvimento, lista essas ferramentas porque seu currículo vai ser mais fácil de ser encontrado. Aqui eu coloquei liderança técnica, que porque eu liderei uma equipe de profissionais e quais as ferramentas eu utilizei. Aí, um pouquinho mais abaixo aqui, a mesma coisa. E ainda tem essa questão daqui, tá? Quanto mais tags você puder colocar com o nome de ferramentas ou atividades que você desenvolveu, melhor é. Então, aí eu vim aqui, nessa função aqui, nesse trabalho, o que que eu fiz? Aí eu começo colocando as ferramentas. Linux Centon, instalação e configuração para entorno de banco de dados Oracle 21. Aí eu depois aqui, eu trabalhei como administradora de banco de dados e quais as ferramentas que eu trabalhei? Workbench, desenvolvi queries, fiz instalação, fiz migração de dados, fiz extração de dados. Então, observe que são frases curtas, não precisa ser textos longos para você digitar os detalhes do seu currículo. Coloque frases curtas com o nome de atividades que você desenvolveu ou com o nome de ferramentas que você trabalhou. Isso vai facilitar que quando alguém chegar aqui, ó, e buscar um currículo, então, por exemplo, ele vai colocar aqui SQL Server. Então, aí vai estar lá também DBA. E aí ele for procurar a parte de pessoas, você vai observar que vai aparecer um monte de pessoas. Eu observo, ó, SQL Server, DBA administrador SQL Server, DBA Oracle SQL Server. Então, por isso que eu falo, no título, coloque as principais ferramentas ou as principais funções ou as principais atividades no qual você tem experiência e que você quer continuar trabalhando. Não adianta você colocar aqui uma função que você não quer trabalhar. Então, coloque aqui que aqui você quer trabalhar, mas que você tem experiência, seria o ideal, se você tiver experiência. Por exemplo, se você é desenvolvedor, você pode colocar júnior, desenvolvedor, desenvolvedor júnior. Só que é importante você colocar tecnologia. Observa que analista, desenvolvedor júnior, aqui no caso ele coloca a empresa, mas o ideal é você colocar esse aqui, ó. Desenvolvedor júnior de quê? O que que eu desenvolvo? Java, Spring, MySQL, Hibernate, JPA. Aí você vê aqui, ó, desenvolvedor RPA Júnior. Porque no título, a pessoa que vai te contratar já vai ver se você tem ou não a capacidade que ela quer. Por exemplo, isso aqui, ó, desenvolvedor júnior. PHP, Laravel, JavaScript, Oracle. Então, observe. Então, eu recomendo você não colocar a empresa no título, tá? Eu recomendo você colocar as ferramentas ou as funções no qual você quer trabalhar. Se você é desenvolvedor, a linguagem de programação que você trabalha, que você mais tem experiência. Então, por exemplo, vamos colocar outro aqui. Engenheiro civil. Se eu coloco em português, eu vou encontrar possivelmente vagas no Brasil, ok? Então, pensa sempre nisso. Se você coloca em português, você vai encontrar as empresas que vão te buscar são do Brasil. Se você coloca em espanhol, possivelmente as empresas que vão te buscar são de países que falam espanhol. Se você coloca em inglês, é em inglês. Então, deixa eu colocar outra aqui. Eletricista. E observa, ó, técnico eletricista, engenheiro eletricista. Aqui ele acrescenta que ele é autônomo. Aqui ele acrescenta a empresa. Eu não colocaria empresa, nome de empresa.
Eu colocaria a ArcelorMittal Brasil. Eu colocaria mais o que você faz. Olha só esse aqui. Esse aqui é interessante, ó. Engenheiro eletricista, TI, é, especializado em gestão de projetos. Aí aqui ele coloca a especialização dele. Isso aqui é interessante. Bom, voltando lá ao currículo, eu vou seguir para dar mais dicas aqui de como você pode fazer um currículo bem feito no LinkedIn. Então, quando você vai colocar aonde você trabalhou, lembre que o título você coloca ali as funções que você atuou e na descrição você tente colocar palavras curtas separadas por vírgulas, tá vendo? Daquilo que você fez. Então, eu trabalhei com vendas, eu trabalhei com emissão de nota fiscal, eu trabalhei com limpeza, eu trabalhei com cuidado de criança. Mas o que você fez na atividade de cuidado de criança? É, cuidava da criança durante o horário de escola, ajudava na atividades de classe, isso no caso para babá, por exemplo, entendeu? Então, especifica as tarefas. Eu preparava a alimentação da criança, dava comida no horário, colocava para dormir no horário. Bem, quanto mais curtas as palavras, maior a possibilidade de ser encontrado no seu currículo. E quanto mais repetitivas as palavras também. Então, por exemplo, observe que, como eu trabalhei em DBA em várias empresas, eu coloco DBA várias vezes. E as ferramentas que eu trabalhei também. Eu sempre repito as ferramentas porque vai ser mais fácil o meu currículo ser encontrado. Depois que eu fiz essa edição dessa maneira, meu currículo passou a ser muito mais visualizado e eu passei a receber muitas propostas de trabalho. Observem aqui que eu passei a receber muita proposta de trabalho, depois de que eu atualizei o currículo dessa maneira. Outra coisa legal para quem tem diploma e quem quer colocar, claro, porque o diploma acaba expondo nome completo e outras coisas mais. Então, aqui em certificações e licenças, eu particularmente gosto de colocar os diplomas. É, eu não tenho problema de mostrar o nome completo, então vem aqui, ó, mostrar todos. O que eu faço para que as pessoas vejam o meu diploma? Olha só, eu coloco aqui primeiro o título do diploma, tem lá os campos certinho que eu vou mostrar para vocês, e aí tem a empresa, quando foi expedido, e aí tem um link. O que eu faço? Eu crio uma pasta dentro do Google Drive, compartilho de forma pública, desde que a pessoa tenha o link. Então funciona assim, ó, eu clico aqui e ele vai abrir o certificado. Então, se a empresa quiser já comprovar os certificados que eu tenho, vai conseguir comprovar. Porque eu vou lá no Google Drive, mas vamos supor aqui, eu crio uma pasta chamado certificado. Isso no seu Google Drive. Você cria um Gmail, cria um Google Drive e coloca certificado. Aí você abre essa pasta. Coloca os certificados aqui dentro. Eu vou criar um arquivo qualquer aqui, supondo que seja um certificado de inglês. Você coloca tudo em PDF, tá, gente? Não vai colocar, porque não faz sentido também o certificado ser de outros. Aí, por exemplo, tem aqui. Eu venho aqui e clico em compartilhar e copiar link. Quando eu copio o link, claro, se você também pode vir aqui e clicar em compartilhar, porque aí fica mais fácil. Aqui, em clicar em compartilhar, você tem que colocar primeiro qualquer pessoa com enlace, com o link pode ver. E aqui você coloca leitura. Você não coloca editor nem comentário, você coloca leitura. A pessoa pode ver. Então você vai clicar aqui, você vai clicar em compartilhar e compartilhar. Aí você coloca qualquer pessoa pode ver. Aí, voltando. E aí você vai copiar o link. Copiou o link, você vai clicar aqui, OK. E aí eu já tenho lá um certificado lá no Google Drive. E aí eu vou vir aqui, ó. Eu vou criar a parte do certificado, vou colocar o título, buscar a empresa onde eu fiz, colocar a data. Se tem alguma referência, eu não sei se esse de credencial
Eu acho que vem do próprio documento que você faz. E aqui é onde eu coloco o link do Google Drive. E aí você pode colocar, acrescentar aqui mais palavras-chave. Por exemplo, se o curso foi de PHP, você coloca aqui PHP. Se o curso foi de Java, você coloca aqui Java. Entendeu? Porque isso aqui ajuda também nas buscas. Caso tenha algum vídeo, você pode colocar aqui também. É, não sei se teria como imagem, se o seu diploma, por exemplo, está em formato de imagem. E aí você salva. E assim eu faço com todos os cursos que eu tenho, com todo certificado. Se vocês observarem, ó, cada diploma de cursos que eu faço, eu coloco aqui lá no Google Drive, compartilho e as pessoas podem ver que eu fiz, qual é o curso, quantas horas e quando que eu fiz. Elas podem ver tudo isso. Então, é o que eu recomendo para vocês. Um dos lugares legais também para vocês fazerem cursos e complementar o currículo de vocês para a área de TI e desenvolvimento é na DIL.me, tá? Por que eu recomendo? Porque a DIL, ela te dá diploma por módulo. Você não precisa concluir o curso todo para você ter um diploma completo. Você consegue diplomas por módulo. Então, cada módulo que eu completo, eu ganho um diploma e eu coloco aqui, ó, e a quantidade horária. Quando eu termino o curso todo, aí eu tiro, ou tiro não, eu acrescento aqui formação completa, 22 horas. E aí eu coloco o diploma do curso todo. Mas eu também coloco diplomas separados. Porque o título desses diplomas ajudam também que meu currículo seja encontrado. Então as pessoas falam assim: ah, mas seu currículo é muito bom. Não é que é muito bom, é que meu currículo tem informações completas. Às vezes tem pessoas que têm muito mais experiência que eu, têm muito mais conhecimento que eu, mas que não informa isso aqui no LinkedIn. Claro que se você vai fazer o currículo de papel, você tem que fazer de forma resumida, mas no LinkedIn, quanto mais completo, melhor, ok? Então, todos os cursos que eu faço online, que eu consigo diploma, inclusive o curso de universidade, certificações, eu coloco aqui. É opcional se você quer colocar ou não, tá? Mas eu coloco ali o link e eles já podem baixar e ver o diploma. Aqui, informação de estudo. Isso é o normal, você vai informar aí se você fez um curso técnico. O que eu coloquei aqui foi mais os últimos cursos, tá? Eu coloquei o curso técnico, porque eu achei relevante colocar por ser na área de administração de empresas. Coloquei o ensino superior e o mestrado. Então, se você fez só até o ensino médio, coloca o ensino médio. Não precisa colocar o fundamental. Mas se você passou do ensino médio e fez técnicos, universidades, mestrados ou outros, pós-graduação e tudo mais, aí você pode listar eles e colocar qual a sua formação. Mas é importante que você, se você não tem experiência, se você só tem estudos, é importante que você coloque aqui na sua apresentação o que você aprendeu no seu curso. Porque, por exemplo, eu que fiz a universidade superior há muitos anos atrás, eu estudei Java. Hoje em dia já se estuda Python. Então, se eu especifico ali o que eu estudei, talvez seja mais fácil de conseguir um emprego. Na parte de recomendações, é interessante aí você buscar amigos que possam te dar algum tipo de recomendação no seu LinkedIn. E aqui na parte de idiomas, você colocar qual idioma você estudou e qual que você sabe. Então, o meu é português nativo, já coloquei aqui espanhol C1, porque eu fiz um teste e já deu C1, e inglês A1, quer dizer básico, 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 iniciante. Bom, é isso aí, pessoal. É dessa forma que eu preencho o meu currículo, tá? No LinkedIn, e que eu consigo muitas ofertas de trabalho. Algumas ofertas acabam que não aceito porque exige um nível de inglês alto, e como eu passei os últimos anos estudando espanhol, não tenho ainda esse nível de inglês, ok? O,
Outras ofertas, às vezes pode ser porque por questão de visto, então existem diferentes categorias, por exemplo, se você vai trabalhar aí no Brasil ou em outros países, vai depender do país e das possibilidades que eles têm de contratação. Então, se é como PJ e você quer abrir uma empresa, beleza, pode ser que dê certo para você, mas de repente, se é como trabalhador e você tiver que mudar de país, aí tem que ver as condições. Claro, você vai ter que mudar de país com seus recursos, porque eles não vão bancar a sua mudança de país. Mas talvez eles te auxiliem na questão do visto, em te dar um documento, ou para que você vai ali na estrangeiria daquele determinado país para poder conseguir o visto. A outra recomendação que eu dou para vocês é o jobful.com, porque o jobful.com é um site de empregos feito para quem quer buscar emprego no estrangeiro, no Brasil e no estrangeiro. Atualmente, o Jobful está em desenvolvimento, então vocês podem observar que ele tem em 3 idiomas: inglês, espanhol e português. Ele está aí na versão beta, então pode ser que encontre alguns probleminhas, mas o Jobful já tem vagas de emprego. E aí vocês podem observar que tem vagas de emprego aí do Reino Unido, de Espanha, Barueri, Brasil, outros mais, Anápolis, Brasil, Espanha. Então já tem vagas de emprego de alguns países, tá? Eu acredito que também Alemanha e outros mais. Então, se você busca emprego no exterior, ou se você quer anunciar aí, se você está buscando profissionais qualificados, vocês podem entrar aí no Jobful e se cadastrar. Como é que eu faço para me registrar? Você vai clicar aqui, ó, em cima em registrar. Se você quer postar uma vaga, você vai clicar aqui em postar vagas. E aí, claro, para você se candidatar a qualquer vaga dessa, você precisa estar registrado, ok? E precisa aceitar aí os termos de que seus dados será fornecido para a empresa no qual você está se candidatando. Se você quiser postar vagas de emprego, também você precisa estar registrado. Aí você vai entrar numa outra parte aqui do site, no qual você vai poder cadastrar vagas de emprego, caso você esteja buscando profissionais, seja dentro do Brasil ou seja fora do Brasil. Pessoal, para mais dicas aí sobre trabalho no exterior, sobre visto, sobre vida na Espanha, sobre demais coisas, me siga, comente aqui com as suas dúvidas, compartilhe. Só mais uma dica que eu vou dar para vocês. Se vocês querem saber quais os profissionais que estão precisando aqui na Espanha, existe uma lista chamado de, acho que é difícil cobertura. Deixa eu ver, profissionais de difícil cobertura. Profissionais de difícil cobertura Espanha. O governo espanhol emite uma lista, que é o catálogo de ocupações de difícil cobertura, por, acho que por trimestre ou por semestre. Deixa eu verificar aqui. Então você busca no Google e aqui tem, ó, por trimestre. Tem aqui, ó, catálogo de difícil cobertura, segundo trimestre de 2024. E tem uma lista completa em PDF, dá para salvar e abrir, e vocês vão ver por região quais são os profissionais que eles estão buscando, certo? Então, se você está buscando trabalho para trabalhar aqui em Espanha, por que essa lista é importante? Porque as empresas que buscam é, esses profissionais têm menos burocracia para contratar pessoas que estão fora do país. Qual é os requisitos? No mínimo, busque aprender espanhol caso você queira vir para a Espanha. Se você quer ir para outro país, como a Alemanha, por exemplo, no mínimo aprenda inglês, que depois você aprende alemão, porque lá eles dão cursos de alemão para brasileiro também. Então, essa aí é a dica, pessoal. Ensinei vocês como melhorar o currículo de vocês no LinkedIn, de forma que o currículo de vocês seja mais valorizado pelos recrutadores, pelas empresas. Mostrei para vocês aí o novo site jobful.com, no qual tenta conectar aí profissionais
latino-americanos com empresas europeias e americanas, norte-americanas, e expliquei para vocês aí também sobre as vagas de difícil cobertura de Espanha. Existe um listado. A Alemanha também tem uma lista de profissionais que eles estão precisando e contratariam de forma muito mais fácil. Não esqueça de comentar suas dúvidas, não esqueça de me curtir, de me seguir e compartilhe esse vídeo para seus amigos que você quer aí ajudar a ter um melhor currículo no LinkedIn, tá bom? Um grande abraço. Tchau.